Olá, feliz sábado, que bom estar com vocês nessa manhã no Santo Dia do Senhor para juntos cultuarmos o nosso grande Deus. Estamos iniciando o culto sabático dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E você é muito bem-vindo para estar conosco nesse momento de louvor a Deus e também de estudo da sua palavra. E vamos começar o nosso culto sabático louvando o nosso Criador. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim, sem paz real, alívio na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, alívio na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação sem fim. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão. Juntos vamos assim, seu amor
Cristo eu falar. Santo Espírito, encha minha vida, para eu com fé testemunhar. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana, glória a Cristo Rei. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei dos Reis. Agradeço a Ti, Senhor, pois Tu és bondoso. Tua misericórdia dura para sempre. Agradeço a Ti, Senhor, pois Tu és bondoso. Tua misericórdia dura para sempre. Ó, vinde crentes entoar louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Louvor
da cruz do céu, por isso vim. Das trevas te chamei a luz que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, te desculpar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor que suportei por ti. Não pode haver maior a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim da punição da eterna lei que fazes tu por mim. A eterna voz do Salvador com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Nunca dos homens se ouvirá, nunca nos santos céus de luz, mas doce nota soará que o nome de Jesus. O cálice cheio de amargor por nós foi esgotado, e assim Jesus ao pecador redime do pecado. Nunca dos homens se ouvirá, nunca nos santos céus de luz, mas doce nota soará que o nome de Jesus. Por essa grande salvação, de graças todo crente é digna de celebração, agora eternamente. Nunca dos homens se ouvirá, nunca nos santos céus de luz, mas doce nota soará que o nome de Jesus.
sérios, bem a tempo a escola cumprir, bem dispostos para estudo, vamos a Jesus seguir. Nosso grande Mestre é Cristo, que nos ama com ardor. Ele ao pé da cruz nos mostra sua verdade e seu amor. Avaliando os privilégios que o Senhor nos concedeu, com o coração submisso, seguiremos para o céu. Quando o estudo terminarmos neste vale de clamor, entraremos lá na escola, sob a guia do Senhor. Horas benditas, santas e felizes, são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Busco a tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos seus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Em nome de Jesus, damos abertura à Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. A Escola Sabatina é o espaço onde temos a oportunidade de estudar as lições maravilhosas que Deus tem nos enviado todas as semanas, com o propósito de nos instruir, de nos corrigir e de preparar o seu povo para toda boa obra. Fazendo aqui uma paráfrase da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. E que nós possamos assimilar então esse conhecimento, essa instrução, correção e preparo da parte do Senhor para todos nós. Mas antes de passarmos ao estudo das lições, quero convidar você para que possamos nos apresentar diante do Senhor com uma oração. Oremos. Pai querido que habitas nos céus, nós nos colocamos com nossos joelhos prostrados diante de Ti,
para louvar o seu grande nome, porque o Senhor bondosamente tem nos dado a vida, tem nos dado saúde, tem nos dado vigor, ânimo e tem também nos permitido participar deste povo que está se preparando para a breve volta de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio imenso que o Senhor nos concede. Suplicamos nesse instante o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Te suplicamos que permaneças conosco, nos abençoando na nossa caminhada rumo à Canaã Celestial. Te pedimos ainda que estejas nos auxiliando no nosso dia a dia, nos socorrendo nas nossas lutas diárias. Abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão passando por problemas emocionais, abençoe-nos, enfim, em todas as lutas que temos no nosso dia a dia. Pedimos nesse instante que perdoe os nossos pecados e faltas, abençoe cada um na sua vida diária, ajudando-nos a crescer mais em graça, em conhecimento da sua palavra. Permaneças conosco nessa escola sabatina. Tudo isso suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem vir, não penses nunca em desistir. No bom caminho Deus sempre está te dando força pra continuar. Segue adiante, nunca desistir. Deus te dá força pra prosseguir. Sua promessa não vai falhar. Segue adiante, sem desanimar. As duras provas sempre virão. Eis a jornada do bom cristão. Deus sabe como tua fé provar, mas te dá forças pra continuar. Segue adiante, nunca desistir. Deus te dá força pra prosseguir. Sua promessa não vai falhar. Segue adiante, sem desanimar.
sem Com vocês, o X da questão, com a nossa querida garota bonita, inteligente, estudiosa, chamada Cibele. O X da questão é contigo, Cibele. Então, o X da questão diz que aquele que ora como deve, procurará viver como ora. E o que significa isso? Significa que as palavras que nós dizemos nas nossas orações, nós devemos praticá-las. Então, nós devemos ser o que nós falamos. Estava olhando o relógio aqui, ela fala rápido, né, pessoal? É porque é pequenininho. É pequenininho. Pequenininho. O X da questão são 7 palavras. Olha quantas ela falou. Ela tem inspiração para falar, né? Gostaram, pessoal? Foi muito bom estar com você, Cibele. Legal, você respondeu bastante, estudou bastante. Como está saindo a nossa semana de estudo? Está contente? Sim, estou contente. Valeu a pena? Valeu. Tá bom, que Deus te abençoe. Mora em Tocantins, é de Minas, está com a gente aqui, representa o Camite. Que Deus abençoe você que esteve conosco e a ela que também esteve conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A semana que vem estaremos com outro rapaz ou outra moça aqui da região do Camite, de Tocantins, e nós teremos o prazer de continuar com vocês. Obrigado, Cibele, obrigado à sua audiência. Que Deus nos abençoe. E até a próxima semana. Até lá. Feliz sábado a você que está me assistindo. Nessa semana nós consideramos a lição de número 6, que tem como título Jesus, a luz do mundo. Quem nunca decorou esse versinho quando era criança? Então nós vamos aprender aqui lições valiosas e nós vamos entender como que essa luz aparece ao longo da história. E no primeiro tópico, nós vimos sobre a criação. Como que essa luz estava presente? Então, qual foi a primeira coisa, a primeira atitude de Deus? Qual foi? Justamente a luz. Então, a primeira ação de Deus foi trazer luz ao mundo. Porque o mundo era cheio de trevas, de escuridão. Então, precisava-se de luz. Então, foi a primeira coisa que Deus fez, foi criar a luz. E nós entendemos que Deus não estava sozinho. Deus Pai não estava sozinho. Nós vimos aqui em João que Cristo também estava presente na criação do mundo, na criação da luz. Então, foi uma obra da divindade. Então, nós começamos a entender como que a luz aparece já no início da vida deste mundo, na criação. Foi a primeira coisa que Deus criou. Então, o interessante é que no final da pergunta B, diz que a mão que sustenta os mundos no espaço, a mão que nos mantém o universo, que criou o universo, também foi a que foi pregada na cruz. Então, Cristo, ele além de criar o mundo, criar o universo, de manter o universo, ele também preparou o plano da redenção e veio morrer por nós. E que isso possa nos levar a uma reflexão de valorizar o que Jesus fez por nós, valorizar essa luz. E nós vamos entender melhor como que Cristo aparece, como que é a sua presença também no segundo tópico. O segundo tópico fala sobre uma luz no deserto.
E aqui nós entendemos como que os filhos de Israel eram guiados no deserto. Era uma nuvem de manhã e à noite era uma nuvem de fogo. E nós entendemos aqui que não era somente uma nuvem, tinha uma presença oculta ali. Era justamente Deus. Deus estava ali presente. Então, ele dava direção ao povo, dava proteção. E nós entendemos que o povo ele estava totalmente protegido, porque naquela nuvem estava o próprio Deus. Então, ele era fonte de segurança, assim como fala em Isaías, ele era fonte de refúgio, de esconderijo contra a tempestade, contra a chuva. Então foi dessa forma que Deus estava acompanhando o povo de Israel. Além disso, Deus se manifestou também no Sinai, e com uma espessa nuvem, com trovões, com relâmpagos. E nesse momento foi uma revelação de Deus tão grandiosa, tão poderosa, tão gloriosa, que o povo tremeu. E não somente o povo, mas o próprio Moisés. Em Hebreus faz menção de como Moisés ficou. Ele ficou assombrado, ele tremeu. Então, aqui nesse segundo tópico, nós entendemos como que a presença de Deus se manifestava ali entre o povo, através dessa nuvem de dia, a nuvem de fogo à noite, e também ali no Sinai, com essa revelação da presença de Cristo. Então, a seguir, no tópico de terça-feira, nós ainda vemos como Deus, como Cristo se manifestava, luz na habitação de Deus. Então, primeiramente aqui nós entendemos como que Deus se manifestou na tenda da congregação, no tabernáculo. E aqui a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E por um tempo o próprio Moisés não pôde entrar, porque Deus estava ali presente. E era como se fosse uma confirmação e uma aprovação de Deus, porque Deus havia orientado o povo como eles teriam que fazer, né, o tabernáculo, e foi ali uma forma de aprovação de Deus. Então, o povo contemplava tudo aquilo com profunda emoção, com alegria no coração, com gratidão. E nós vemos também a menção aqui do Shekinah, que é a manifestação visível da presença divina. Bom, continuando, além dessa manifestação no tabernáculo, também Deus se manifestou de uma forma semelhante na dedicação do templo de Salomão. Depois que Salomão dedicou o templo ao Senhor, um fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu a casa. De uma maneira semelhante como foi nos tempos de Moisés. Então ali, a nuvem da glória de Deus também se apossou daquele lugar. Então, nós entendemos aqui nesses primeiros tópicos como que essa luz, que é Jesus, se manifestou ao longo da história. Então, na criação, depois com o povo, ali no tabernáculo e agora no templo de Salomão. E no próximo tópico nós vamos entrar para questões mais práticas, mais que nós podemos refletir melhor e colocar em prática. O tópico de quarta-feira é a luz do Evangelho. E aqui no Evangelho de João, nós vemos o próprio Cristo falando que ele é a luz do mundo. Então, Cristo ele se apresenta como a fonte de luz para nos tirar das trevas. E o interessante é que
depois de todo esse histórico que nós vimos, nós agora entendemos como essa luz vai impactar a nossa vida. Porque aqui nesse tópico, nós podemos entender que a vida está associada à luz. Então, sem luz, nós não teremos vida. Então, sem a luz de Jesus, nós não teremos vida espiritual. Então, a menos que nós nos coloquemos sobre esses raios de luz, que é Jesus, nós não teremos vida espiritual. Então, da mesma forma, nós perderemos essa vida espiritual, essa vida ao lado de Jesus, se nós não recebermos essa luz. Então, essa luz ela será uma fonte de transformação para a nossa vida. Então, quando nós paramos para analisar e para refletir sobre o que é ter essa luz na minha vida, o que é ter essa luz na nossa vida, nós iremos entender que o resultado vai ser uma vida totalmente transformada. Vai ser uma vida nova, completamente nova, com um caráter moldado. Então, assim como uma planta precisa de luz para viver, nós precisamos da luz de Jesus. Nós precisamos nos voltar para Jesus. Acredito que é o ponto-chave dessa lição. Muitas vezes nós vivemos como se nós nem conhecêssemos a Jesus, como se nós não tivéssemos essa luz, porque essa luz não está fazendo efeito na nossa vida. Então nós precisamos refletir. Se nós estamos buscando mesmo essa luz, ou se nós estamos com a nossa plantinha, como se nós fôssemos uma flor, mas nós não estamos voltados ao sol, à luz. Então, que nós possamos refletir e entender que nós precisamos nos voltar para Jesus, para que Ele possa nos conceder uma nova vida, nos transformar, nos tirar das trevas. E no último tópico, nós entendemos que essa luz precisa ser refletida. Essa luz não pode ficar somente conosco. Ela deve ser refletida. Então, Jesus nos deixou uma missão, que é levar o Evangelho. E isso está totalmente relacionado a isso, porque se nós não temos a luz, nós não temos como passar essa luz para os outros, para as pessoas que estão em trevas. Então, que nós possamos, a cada dia, buscar voltar-nos para Jesus. Mas, de verdade, nós possamos buscar contemplar Jesus. Através da contemplação, nós seremos transformados. Então, através dessa transformação, nós seremos capazes de levar essa luz a outras pessoas, de levar essa transformação, levar Jesus a outras pessoas. Então, reflita e que nós possamos a cada dia buscar a Jesus e buscar refletir essa luz, buscar sermos luz. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Amém. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzindo. De ti nos vem a salvação e as bênçãos
Em nome do Ministério Conectados com Deus, agradecemos a sua dedicação de uma oferta ao Senhor. Porque todas as vezes que você dedica uma oferta de gratidão ao Senhor, através das contas do Ministério Conectados com Deus, você não apenas está manifestando a sua gratidão e a sua alegria pelo que o Senhor tem feito para a sua vida, mas você também está ajudando esse ministério a levar a mensagem de salvação a milhares de pessoas todos os dias. É como se todos os dias você distribuísse milhares de folhetos, todos os dias. E isso é maravilhoso. Deus tem permitido que esse ministério tenha feito esse trabalho. E você é parte disso. Portanto, que Deus continue derramando suas ricas bênçãos sobre você e continue abençoando também esse ministério. Olá, um feliz sábado para você que está nos ouvindo. Estou feliz pela oportunidade de estar aqui e quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 19 e 20. Está escrito: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui, se nós formos ler os versos anteriores deste capítulo, nós vamos ver que Jesus, então, ele ressuscitou, ele subiu ao Pai para confirmar o seu sacrifício, e agora ele volta para a terra. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinai a todas as nações. E Jesus está falando para os seus discípulos, e isso também se aplica a mim e a você. Deus está nos convidando a irmos e ensinarmos as nações, divulgarmos o Evangelho, as boas novas. E Jesus também nos traz uma promessa maravilhosa. Ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos dá a garantia de que todas as vezes que nós formos fazer o trabalho missionário, Ele estará conosco, nos animando, nos fortalecendo e nos dando palavras de sabedoria. Eu quero ler um texto que está no livro Evangelismo, na página 17, está escrito assim: a obra evangelística de abrir as Escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais e mais o tempo dos servos de Deus. Então a obra de visitarmos nossos amigos, visitarmos os nossos vizinhos, visitarmos os nossos parentes, essa deve ser a obra que nós devemos ocupar a nossa mente. E nessas visitas nós devemos aproveitarmos, não para às vezes termos uma visita social, isso também é importante, mas aproveitarmos para irmos até esses lares e abrirmos a palavra de Deus para essas pessoas, para mostrarmos que o fim de fato está próximo. Jesus está para voltar e nós precisamos alertarmos essas pessoas. E o meu apelo nesta manhã é para que dediquemos um tempo especial para fazermos o trabalho evangelístico. Muitas almas estão nas trevas, muitas pessoas precisam ser advertidas e que possamos de fato fazermos esse trabalho, e Deus ele nos dá a garantia de que Ele estará conosco e nos dará o sucesso neste trabalho. Amém. Estamos chegando ao final da Escola Sabatina. Vamos louvar ao Senhor com uma oração pelos ensinamentos que Ele nos permitiu receber através das lições. Oremos. Pai bondoso que habitas nos céus, novamente nós estamos com os nossos joelhos prostrados diante de Ti para Te agradecer pelas lições recebidas aqui nesse momento da Escola Sabatina, por esse momento de culto que o Senhor permite prestarmos a Ti.
Suplicamos o perdão dos nossos pecados, suplicamos as suas bênçãos sobre cada irmão que está te cultuando neste momento. Tu sabes e conheces os nossos corações, as nossas intenções, as nossas necessidades. Venhas nos socorrer, Senhor, venhas nos ajudar. Aperfeiçoa esse culto para que realmente seja aceitável diante do teu trono. Te suplicamos ainda que permaneças na continuação do mesmo, para que ainda na mensagem que receberemos no culto divino possamos estar com os nossos corações abertos e recebê-la também como palavra vinda de ti. Ajude-nos a não sermos apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes da mesma. Suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Damos abertura ao culto divino na manhã desse santo dia do Senhor. Vamos continuar aprendendo da palavra que Deus tem para o seu povo. Sempre, sábado após sábado, Deus tem trazido ensinamentos preciosos através da exposição da palavra. Não apenas os sábados, né? Mas tanto no culto, aqui no culto sabático, quanto no culto de adoração, domingo à noite, quanto no culto de oração. Em outros momentos mais, Deus tem falado a todos nós. Nesta manhã, temos o privilégio de receber uma mensagem com o missionário Madiel Santana, ele que é missionário do CAMIT. Ele está lá no extremo norte do estado do Tocantins, atende, né, aquela região. Mas essa manhã ele tem uma mensagem da parte de Deus muito especial a todos nós. Oremos em nossos corações e vamos permitir que o Senhor fale a cada um de nós através do seu servo. Com o irmão Madiel, a palavra. Olá, querido amigo, como vai você e a sua família? Para mim é um grande privilégio estar aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. Vamos aprender uma mensagem que pode mudar a tua vida. Com certeza fará diferença na tua missão neste mundo, no teu relacionamento com a tua família, com a tua igreja. Presta bem atenção nesse tema. O cristianismo independente. Faz sentido para você? Um cristianismo independente? Independente de quê? 31% da população mundial se denomina cristão. Isso aí diferenciado ou dividido em suas diversas denominações. E nós vamos, nesta oportunidade, avaliar algumas coisas que são fundamentais para sermos um cristão independente. Primeira delas, que eu gostaria que você analisasse comigo, e que é um desafio para todas as pessoas, é que nós precisamos de um cristianismo independente dos nossos sentimentos. Você já parou para pensar no texto que diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas? E Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, ou que esperamos, e a prova das coisas que não se vê. Fé, muitas vezes, é entendido como um sentimento. Fé pode ser um princípio. A fé, ela é racional. Muitas vezes as pessoas tentam desenvolver a sua confiança, a sua credibilidade, buscam a sua esperança no sentimento, nas sensações, nas emoções, mas na verdade nós precisamos entender que, independente dos nossos sentimentos, precisamos desenvolver o nosso cristianismo.
Vou te dar alguns exemplos. Primeiro e o mais interessante que eu encontrei na palavra de Deus está em Mateus 26, 36 a 46. Mais especificamente, o verso 39, que é o que eu quero ler com você agora. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Queridos amigos, esse é um relato muito detalhado e objetivo do momento mais angustiante para Jesus. Vejam o que ele diz. Se possível, afasta de mim este cálice. Nesse momento, você pode ter certeza, baseado no que nós aprendemos nos evangelhos, que Jesus estava com um conflito muito grande em seu coração. Estava diante dele a humanidade perdida. Estava diante dele o sofrimento. Como conhecedor do futuro, sabia e sentia tudo o que iria passar. E Jesus temeu. Passou pela sua cabeça toda a angústia, todo o sofrimento que passaria. Porém, ele tomou uma decisão. Aqui os sentimentos, a natureza humana convidava Jesus a recuar. Mas ele tomou uma decisão muito interessante que ele disse: contudo, não seja como eu quero. Como ele queria? Ele queria, se fosse possível, não passar por isso, mas sim como tu queres. Quero convidar você a analisar um contexto, um verso que nos mostra o contexto desse momento e que vai esclarecer com mais detalhes o momento que Jesus passou esse sofrimento. Desejado de todas as nações, na página 488, veja o que está relatado aqui. 3 vezes recuou sua humanidade no último e supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Quantas vezes? 3 vezes. Jesus recuou. O lado humano de Cristo, o sentimento de Cristo era de desistir. Mas aqui, ele toma uma decisão. Olha o que diz o texto. Vê os transgressores da lei deixados e que têm a perecer. Vê o desamparo do homem. Vê o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado, e ergue-se ante ele. Contempla-lhe a sorte eminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar de sua parte. Aceita seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas obtenham a vida eterna, deixando as cortes celestiais, onde o mundo caído, as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão. Graças a Deus, graças a esse sacrifício, eu e você estamos aqui hoje. Eu e você podemos ter esperança. Por quê? Porque Cristo não desistiu, apesar dos sentimentos. Ele não recuou. 3 vezes foi tentado a fazer. Mesmo colocando diante de nós, através desse texto, que se possível fosse, ele não sofresse. Jesus se decidiu. Não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Queridos, diante desta informação tão importante, nós chegamos à conclusão, nesse ponto, que os nossos sentimentos não podem direcionar o nosso cristianismo. Cristianismo significa seguir a Cristo. Se nós seguirmos a Cristo só quando nos sentimos bem, se nós decidirmos fazer a vontade de Deus só quando estamos bem, nós iremos passar por muitas dificuldades, porque, na verdade, a maioria de nosso tempo aqui nessa terra será de sofrimento. E com certeza você confirma isso. Outra coisa importante, será que nós iremos tomar a iniciativa e seguir fazendo a vontade de Deus, seguindo apenas os nossos sentimentos? Tem dias que você está disponível, disposto, animado, outros dias são diferentes. E nesses momentos, se nós levarmos pelo sentimento, nós iremos mudar. Nós vamos desistir facilmente. Então, o cristianismo não pode ser baseado no que eu sinto. Nos momentos, às vezes estamos reunidos em uma programação importante com muitas pessoas, isso nos chama muita atenção, isso nos anima. E quando estamos sozinhos? Quando está indo tudo bem, é muito fácil.
dar glórias a Deus, agradecer, pregar, contar experiências. E quando você está se sentindo triste, que é algo muito comum no mundo que vivemos, você não pode ser guiado, o teu cristianismo, a tua obediência, a tua maneira de seguir a Cristo, não pode ser ligado ao teu sentimento. Precisa ser independente. E assim, nós temos essa certeza e aprendemos com Jesus. Outro detalhe interessante que nos ensina que o cristianismo também precisa ser independente. Independente da quantidade. O texto de Mateus 18, 20 fala, pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É um texto muito conhecido. Eu acredito que nesse momento eu estou falando com alguém, talvez esteja sozinho em casa, assistindo essa pregação. Talvez você, nesse momento, não esteja sozinho, mas você faz parte você é fiel, faz parte da igreja, e na cidade que você mora, pode ser que só seja você. Você talvez tenha, de vez em quando, um encontro com algum irmão, ou apenas em alguns eventos especiais, você pode encontrar com outras pessoas da mesma fé. Mas, no geral, você esteja vivendo um cristianismo sozinho. Isso pode ser até mesmo dentro da própria casa. Existem pessoas que, por causa da fé que adquiriram, por causa da fé que acreditam, pelo Deus que servem, é apenas ele na casa. A esposa não segue a mesma fé, ou o esposo, ou os filhos. Existem pessoas que, inclusive, foram expulsos de casa por causa da fé. E aí, se você for depender da quantidade, você vai desistir. Isso mostra claramente que a nossa fé, o nosso cristianismo, não pode ser vinculado à quantidade de pessoas. Quando nós estamos em uma programação, é como nos almoços especiais. A gente sabe que quando a igreja se reúne, programações especiais, as pessoas fazem o que nós chamamos de almoço comunitário. E aí cada um traz um pouco de comida diferente e aquele almoço fica especial. Mas é só no sábado, ou só num evento em si. O que mantém você forte não é o que você come no almoço especial, na programação especial, mas é aquilo que você se alimenta todo dia. E muitas vezes nós estaremos vivendo o nosso cristianismo sozinho. Seja sozinho numa cidade, a única pessoa, seja sozinho dentro da própria casa. Seu cristianismo, seguir a Cristo para você, não pode depender da quantidade de pessoas. O texto bíblico fala, eu estarei no meio deles. Eu quero lembrar você um texto muito interessante também, do Grande Conflito, a página 489. Olha que interessante esse texto. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupo. A pureza e a devoção de um não suprirá as faltas das qualidades no outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, ele examinará cada caso de cada indivíduo com um exame tão íntimo e penetrante, como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, ruga ou coisa semelhante. Já parou para pensar como é sério isso? Não somos salvos em grupo? Pode ser que nesse momento eu esteja falando com a mãe que ora há muito tempo pelos seus filhos. E você espera que aquele milagre, aquela bênção que está prometida na palavra de Deus, de os seus filhos serem trazidos, resgatados, a conversão, né? Do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, você esteja esperando essa promessa. Mas a sua preparação pessoal, você pai, você mãe, você filho que ora para os seus pais, não vai suprir a necessidade de preparação deles, da pessoa que você tanto anseia, da pessoa que tanto ora. Não somos salvos em grupos. A gente consegue influenciar, até para o mal, as pessoas também. Assim também como podemos servir de referência para o bem, né? Porém, um esforço de um não suprirá do outro. O trabalho, a busca, a alimentação espiritual, o diário contato com Deus, é uma busca pessoal, individual e intransponível. Por isso, cada um será provado e achado sem mancha ou coisa semelhante. Não podemos depender
das emoções, assim também como não dependemos da quantidade. Precisamos ser fiéis com Deus, independente de estarmos juntos com pessoas ou sozinhos com Ele. Essa é uma verdade que precisa ficar gravado na sua mente também. Outro ponto importante que você precisa pensar também é que o nosso cristianismo não pode depender das circunstâncias. Precisamos ter um cristianismo independente das circunstâncias. Filipenses capítulo 4, verso 12, diz assim: Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação. Já parou para pensar nisso? Isso é Paulo falando. Paulo foi, acredito que depois de Cristo, o personagem bíblico que mais sofreu. Ele, inclusive, usa um capítulo quase da Bíblia todo para dizer que sofreu entre os irmãos, sofreu perigo em viagens, naufrágios, apanhou por causa de Cristo. Circunstâncias difíceis. E eu já me deparei muitas vezes com esses relatos da vida de Paulo e comecei a perceber e cheguei à conclusão que nem de longe eu sofri e talvez nunca sofrerei o que Paulo passou. Talvez você também pode chegar a essa conclusão. Mas nunca desistiu. Independente das circunstâncias. Eu quero também utilizar um texto do livro Educação, na página 57, e você vai também perceber o que Deus espera hoje dos seus filhos, dos seus representantes na terra. Olha o que diz: a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram e nem se vendem. Nem certa vez disse que todo homem tem seu preço. Às vezes as pessoas são compradas, se vendem por benefícios e outras por não sofrer. O sofrimento, as dificuldades, as adversidades podem levar pessoas a vender a sua consciência, vender os seus princípios, abandonar as suas verdades e a sua fé. Quando há outros que, por conta de riquezas, a Bíblia está cheia de personagens assim, e hoje você deve conhecer pessoas que mudou de lado, decidiu se abandonar tudo, simplesmente porque apareceu a prosperidade na vida. Circunstâncias, veja, boas ou ruins. A maior necessidade do mundo é de homens, e aí você coloca homens, mulheres, que não se compram nem se vendem. Homens que, no íntimo da alma, sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temem chamar o pecado pelo seu exato nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam fiéis pelo que é reto, ainda que caia dos céus. Quais são as circunstâncias que você tem vivido neste momento? Você individualmente, na sua casa, tem passado dificuldades? Tem passado necessidades? Ou está indo tudo bem na sua vida? O livro de Romanos, no capítulo 8, eu só citando aqui para você, fala de coisas que podem nos separar do amor de Deus. Falam de coisas boas e coisas ruins. Fala de coisas como a profundidade, a altura. São situações bem antagônicas, mas que demonstra que não são coisas assim, apenas de coisas muito difíceis, mas também coisas boas podem fazer nos esquecer de Deus. Não podemos ter um cristianismo que se mede pelas circunstâncias. Precisamos ser firmes. Não pode ser levado pelas emoções, não pode ser baseado na quantidade de pessoas e também nas circunstâncias. Quando está indo tudo certo, quando vai tudo bem na nossa vida, a gente está animado, amanhece o dia, vai para o culto, vai para a igreja, sai para o trabalho missionário, quando a igreja está animada, todo mundo. Mas quando existe o desânimo, não tem programações à tarde, o que você faz? Segue a multidão ou vai contra o fluxo, buscando fazer a tua parte individualmente? Quantas vezes você já foi colocado numa situação em que você se sentiu triste, desamparado, sozinho e desanimou, não é verdade? Nós não podemos atrelar o nosso cristianismo a essas coisas. Não pode ser baseado nos seus sentimentos, porque é enganoso, né? O coração humano.
Não pode ser baseado na quantidade e também nas circunstâncias. Precisamos ser fiéis, ser firmes pelo que é reto. E aí o texto de educação que a gente leu fala, ainda que caia os céus. Já pensou nisso? Essas são as coisas que Deus espera de nós hoje. Isso é que Deus espera de você. Não significa que vai ser fácil. Nem significa que é fácil. Mas você com certeza pode tirar lições para a sua vida. Bom, mas se esses são os requisitos, existem muitos outros, mas esses 3 principalmente, que podem e que devem nortear a minha fé e o meu cristianismo, que não posso ser dependente dessas coisas, de que eu preciso ser dependente então? É possível um cristianismo sem Cristo? Muitas pessoas têm vivido isso aí. Uma vida opaca, sem vida, uma vida cristã sem a vida, né? E um relacionamento com Deus superficial. Mas nós podemos entender também que há uma necessidade de dependência. Como já vimos que não podemos depender dessas coisas, tem algo que é preciso dependência. Eu queria que você entendesse, confirmasse cada dia mais na sua mente e na sua vida. Você e eu dependemos de Deus. Dependemos apenas de Deus. Não importa se tem igreja perto da minha casa. Certa vez eu vi uma ilustração, uma conversa na internet de alguém que pergunta qual é a melhor igreja que eu devo visitar? A igreja mais próxima de sua casa? Não. A igreja mais próxima da sua Bíblia. Essa deve ser o parâmetro. Esse deve ser o parâmetro. A igreja mais próxima da Bíblia e não da casa. Às vezes a igreja que é a igreja certa, a igreja que você serve, ela está mais próximo tem igreja mais próximo da tua casa, mas ela está bem distante da palavra de Deus. Então você precisa entender sobre isso também. O cristianismo dependente depende apenas de Deus. Como isso é na prática? Desenvolver uma experiência diária com Deus, independente da família. Às vezes você, pai ou mãe, talvez seja a única pessoa na família que tenha uma fé, uma religião, que acredita em Deus. Com certeza é muito difícil para você fazer as suas devoções. Na hora de ir à igreja, você vai sozinha ou sozinho. Você jovem, às vezes é a única pessoa da família também que acredita em Deus, que tem um relacionamento com Deus, que vai a uma igreja. Isso é um desafio, mas desenvolvendo essa experiência diária, independente de sua família, você está desenvolvendo um relacionamento independente das quantidades. Manter um compromisso de evangelismo pessoal, independente da igreja. Existem grupos, existem igrejas que não existe uma atividade ativa de trabalho missionário. E aí você vai ficar sem fazer a sua parte? Se você entende que o seu compromisso é com Deus, você vai fazer a sua parte. Você vai ser guiado e vai ser orientado através da palavra, vai ser motivado através da palavra de Deus a cumprir a sua parte, independente se as pessoas vão ou não. À tarde, no sábado, por exemplo, quando marcarem um compromisso espiritual, mesmo que vá poucas pessoas ou dizer, não, as pessoas não vão mais, você precisa entender que sua parte precisa ser feita. Isso é um desafio, mas é também uma prova de que você não está vinculando o seu cristianismo, o seu seguir a Cristo, à quantidade nem aos sentimentos. É difícil ir sozinho. É difícil planejar e não ter, às vezes, o apoio que você precisa. Mas isso é uma necessidade. Depender apenas de Cristo. Enfrentar com coragem as esperanças e provas da vida, principalmente as espirituais. Crescer constantemente e espiritualmente a cada dia. Fazer alvos para a sua vida espiritual. Esse é um desafio que se consegue alcançando essa independência dos sentimentos, das pessoas, da quantidade e também das circunstâncias, tendo a Cristo apenas como seu dependente. Por mais que passe por problemas em todas as áreas da vida, não deixe de afetar ou não deixe afetar a tua convicção espiritual. Eu queria deixar um texto para você refletir.
para você pensar. Testemunho Seleto, volume 2, capítulo, na página 4, diz assim: já o juízo de Deus se manifesta na terra em forma de tempestades, inundações, terremotos e perigos, por terra e mar. Parece um relato do jornal local, né? O mundo hoje está assim. Terremotos, perigos, inundações, a gente está vivendo tudo isso agora. O grande eu sou está falando aos que anulam sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem estará em condições de subsistir? Agora é tempo de mostrar ser o povo de Deus leal aos princípios. Essa parte é a mais interessante, presta atenção. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais arduoso, nosso ânimo e firmeza mais inabalável. Isso é um desafio muito grande. Geralmente a nossa tendência é seguir o fluxo. Quando está todo mundo desanimado, estamos também. Quando todo mundo está animado, a gente é contagiado. Mas aqui você vai encontrar, na sequência desse texto, alguns desafios muito sérios que Deus vai chamar você a fazer. Veja, permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Calor da frieza. Biologicamente impossível. Como você tirar calor de algo que está frio? Como tirar a coragem de quem está com covardia? Como ser leal com aqueles ou diante daqueles que traem você? São desafios, né? Muito pesados, que nos coloca diante de situações que a gente não consegue entender. Como vencer isso? Como alcançar isso? Esse é o desafio que está diante de nós. Só é possível isso acontecer na sua vida. Só é possível quando você tem uma dependência total de Deus. Quando os teus sentimentos não falam mais alto. Quando a quantidade de pessoas não é importante. E quando as circunstâncias não direcionam o que você sente ou as decisões que você toma. Só é possível viver esse texto, só é possível viver isso. Estar em pé e firme diante do momento mais trágico da história. Daqui para frente será assim. Quando colocarmos Deus como centro de nosso cristianismo. Quando Cristo for a nossa referência. E quando estivermos diariamente, independente de tudo que acontece ao nosso redor, estarmos apegados a Cristo. Só assim é possível ter um cristianismo verdadeiro, ter resistência e fervor diante das dificuldades e ser um vitorioso. E eu desejo que isso aconteça na sua vida, na minha vida também. Que essa experiência seja uma realidade e que possamos, cada dia, lutar para estar mais unido a Cristo e nos preparar para esse encontro especial, porque Jesus vai voltar e você e eu precisamos estar preparados para estar com Ele. Deus te abençoe e te dê a graça de alcançar esses benefícios em sua vida pessoal. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo a ajoelhar junto comigo e nós iremos juntos rogar a Deus que Ele esteja te abençoando, que esteja conosco, nos dando força para alcançar essa vitória. Querido e bondoso Pai, nosso Criador e Redentor, Tu que nos conheces, Tu sabes das nossas necessidades, das nossas limitações, dos nossos medos, daquilo que nos incomoda. Tu sabes, Senhor, aquilo que nos faz recuar. Tu estás vendo as nossas necessidades e conhece a nossa história.
talvez neste momento estejam ouvindo esta mensagem, assistindo essa programação aqui nessa TV Conectados, pessoas que estão sozinhas, fisicamente sozinhas, assistindo esta mensagem e que precisam da tua companhia, sentir a tua companhia com eles. Talvez existam pessoas que estão sozinhas, mas acompanhadas de seus parentes. Mas a fé é a única pessoa que acredita, que segue essa fé. E precisam da tua presença com eles. Não permita, Senhor, que nos dependamos apenas das pessoas ao nosso redor, dos nossos sentimentos, mas que sejamos dependentes somente de Ti. E assim possamos alcançar o Teu galardão que está reservado aos vencedores, aos campeões. Com essas palavras de desejo e necessidade, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E pedimos que venha nos ajudar a melhorar, a desenvolver a cada dia mais firmeza e fé. E pedindo perdão pelos nossos pecados, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pendurado no madeiro, ó Jesus, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu sofreste, ser propício ao pecador. Vem valer ao condenado sobre a dor da maldição. Neste abismo do pecado, a lutar na escuridão. Teu favor, Jesus bendito, minha vida